Ciao ragazzi, bem-vindos de volta ao canal Partiu Itália. Como vocês viram no vídeo anterior, a gente estava bem empolgado para segunda-feira, que a gente tinha um apontamento, que é um agendamento no Comune, para dar entrada na nossa cidadania. Só que a conversa não foi muito bem o que a gente esperava, e eu vou contar um pouquinho para vocês do porquê que deu errado, e as coisas que a gente ouviu, as coisas que mudaram, algumas leis que estão entrando em vigor, falar um pouquinho também sobre a grande naturalização e deixar vocês um pouquinho mais atualizados sobre como está sendo dar esse início à cidadania italiana diretamente aqui na Itália, quando você vem fazer pessoalmente. Bom, para vocês entenderem bem do começo o que deu errado nesse nosso apontamento, eu vou voltar lá no comecinho, lá nos primeiros vídeos que eu gravei para vocês, como foi que a gente encontrou as certidões para dar entrada na cidadania. A verdade é que a gente não procurou esses documentos. O primo do Renato, que é o Felipe, ele já tinha iniciado uma retificação dos documentos dos parentes deles. E, se eu não me engano, em 2018, ele já tinha uma sentença de toda essa retificação do bisavô italiano até ele e a irmã dele. Então a gente simplesmente reaproveitou essa sentença, pegamos esses documentos e, como ele tinha feito até a avó do Renato, a gente pegou essa sentença e nós utilizamos para fazer uma correção via cartório, que seria a via administrativa. O problema é que nós fomos informados que isso era válido aqui na Itália. E eu já ouvi sim que alguns comunes aceitam, só que não sei se isso é uma regra para todos, tá, gente? Estou dizendo que é uma regra aqui para o comune que a gente está fazendo, nós estamos na província de Milano. Eles não estão aceitando essa tradução administrativa. Para eles, os cartórios brasileiros não têm uma credibilidade de alterar um documento desse tipo, porque infelizmente eles já pegaram muitas falsificações de certidão aqui, e a própria oficial que atendeu a gente lá falou que um cartório no Brasil, se você chegar com dinheiro, pagar para mudança de qualquer sobrenome, para mudar qualquer informação numa certidão, eles mudam. Então não é um órgão que passa credibilidade. E foi essa informação que a gente obteve na segunda-feira. Nós chegamos para apresentar os documentos e dar entrada também na residência. A seção de imigração pegou as nossas certidões e nós fomos para a parte da residência para dar entrada na residência. Alguns minutos depois, a oficial já veio informar para a gente, que ela foi lendo as traduções, né, que ela viu que tinha modificação no nome, tinha averbação no nome do italiano até os demais nomes, né, seguindo a linha de sangue. E ela percebeu que tinha sido feita essa retificação, mas não tinha uma comprovação, digamos assim. Ela veio me contar essa história de falsificação. Tiveram bastante falsificações por aqui. E disse que eu precisaria de uma prova que essa sentença realmente aconteceu. E aí foi um desespero, porque a gente não esperava mesmo que tivesse que adicionar mais um documento, que seria essa comprovação. E fomos para casa, fomos entrar em contato com o primo do Renato, que fez esse processo judicial. E ele entrou em contato com a advogada dele para saber o que deveria ser feito. Entramos também em contato com um advogado que a gente tem o contato aqui, que é de Torino, que fez as traduções para a gente. E ele falou que o ideal é que quando essas comunes pedem esse documento de aprovação, eles pedem que a gente leve a sentença apostilada e traduzida e a certidão de trânsito julgado, também apostilada e traduzida. Então começava aí mais um pedaço da cidadania que a gente teria que atualizar para continuar, né, para dar entrada finalmente na cidadania. Até aí então, desesperos à parte, tudo bem. Na terça-feira nós voltamos para conversar com esse oficial, só que dessa vez eu levei a sentença, porque essa sentença a gente tem acesso ao site online do TJ do Brasil. Eu peguei essa sentença e levei para ela, para comprovar para ela, olha, realmente a gente não está mentindo, a gente não está aqui para fazer uma falsificação. A gente mostrou para ela, eu botei o tradutor para ela entender o que estava escrito lá. Ela realmente viu que era verdade, mas como ela tinha ficado com as cópias das traduções, ela analisou todos os documentos e ela viu que existia a palavra corrigido administrativamente. E ela veio explicar isso pra gente, das falsificações, que eles não estão aceitando mais, que a gente teria que fazer a tradução
a retificação judicial também da parte da mãe do Renato e do Renato, porque aquela sentença que eu levei só comprovava a alteração até a avó, que é o que foi feito pelo primo. Ou seja, continuamos nessa ladainha, conversamos com ela, como ela viu que realmente era verdadeiro, ela liberou a residência pra gente, mas assim, gente, um conselho que eu dou: província de Milano, não façam retificações via administrativa. Mesmo que alguém aconselhe ou que alguém fale, eu consegui fazer, a oficial me deixou bem claro que essas regras mudam constantemente e que por conta dessas falsificações, pelo menos aqui na província de Milano, não estão aceitando mais as traduções administrativas. Então, se você puder fazer a administração judicial, se você puder não, você tem que fazer, porque se tiver alteração no nome de quando o italiano chegou no Brasil, a alteração só pode ser feita judicial. E é isso que a gente vai fazer agora. Ou seja, vai demorar um pouquinho mais para a gente finalizar essa cidadania, que a gente acabou não começando, mas pelo menos ela conseguiu, ela liberou para a gente a residência, depois que a gente comprovou que era real, a sentença era verdadeira. Demos entrada na residência, preenchemos um módulo de residência, afirmando que o lugar que a gente mora, a rua certinho, pagamos a taxa de residência. E também demos a entrada no kit Giallo. Eu até vou ver se eu consigo novamente pegar um kit Giallo, para caso vocês queiram aprender ou acompanhar como se preenche um kit Giallo para fazer o pedido de permesso. O kit Giallo são vários módulos, são 2 módulos com alguns informativos que te explicam até como preencher, mas é tudo em italiano, né? E esse kit, ele serve para você fazer o pedido, fazer o requerimento de permesso de soggiorno, seja ele de trabalho, em attesa de cittadinanza, em acolhimento familiar, de estudos, enfim, qualquer permesso de soggiorno feito pelo correio, e para você pegar um recibo válido, que isso também já vale como um certo documento aqui na Itália, tudo tem que ser feito, o pedido pelo esse kit Giallo. Eu vou tentar pegar um kit Giallo e fazer um vídeo para vocês explicando como é que se preenche ele também. Continuando o assunto, conseguimos fazer a residência, preenchemos o kit Giallo, levamos na posta. A gente gastou em média uma faixa de 100 euros no total, pagando o valor do kit Giallo, mais a marca da bolo, mais a taxa do permesso de soggiorno. O Renato já está com essa retivulta em mãos, então esse tempo de visto dele, ele não precisa mais ter medo de perder do visto de turista dele vencer, que ele já vai fazer 2 meses aqui. Então, se ele não tivesse esse permesso, essa retivulta do permesso, daqui a um mês ele teria que sair do país e começar tudo de novo. Então, por conta do permesso, ele não precisa fazer isso. Então, agora estamos nesse período também de esperar agora a residência ser confirmada. O Comune vai entrar em contato com a gente, vai falar quando o Vigile, que é uma pessoa que trabalha lá, vai até a nossa casa para confirmar que realmente o Renato mora lá, para confirmar a residência, e esperar. E falando em modificações de leis e atualizações de dar entrada nessa cidadania aqui direto por Milano, presencial, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a grande naturalização. Que a grande naturalização, gente, foi uma lei lá do Brasil, tá? Tem muita gente achando que foi a Itália que inventou essa lei e tal, mas é uma lei brasileira, é uma lei de 14 de dezembro de 1889, e ela diz que todo estrangeiro que estava no Brasil naquela data de 1889 até 15 de novembro de 1889, ele seria naturalizado brasileiro automaticamente. Justamente porque naquela época tinha muito italiano, tinha muito estrangeiro lá. Então acho que meio que para eles resolverem o problema, eles naturalizaram automaticamente todo italiano que estava lá nessa data. E eles deram um prazo de 6 meses para esses italianos recorrerem, né, para não serem naturalizados brasileiros. Mas como que um italiano que vai trabalhar na roça, que foi trabalhar na plantação de café, naquelas fazendas, um italiano que não falava português, como é que ele teria acesso a isso, essa informação de não ser naturalizado? Então, muita gente está falando que isso é um meio que a Itália está fazendo para meio que atrasar
as cidadanias por meio do sangue, né? Por pessoas que querem tirar a cidadania. As cidadanias que estão dando entrada agora, que estão sofrendo com a grande naturalização, elas estão simplesmente sendo pausadas, digamos assim. Elas vão ficar em espera, mas isso vai ser resolvido mais pra frente. Provavelmente isso vai ter um lado positivo, porque eles estão tentando provar de todas as formas que não tem cabimento. Bom, mas fiquem tranquilos que isso não vai tirar o direito de ninguém ter a dupla cidadania. E sempre que eu tiver mais informações também sobre esse caso ou sobre outras leis que forem surgindo, eu vou estar aqui trazendo para vocês. Ah, e só informando, o Renato, o bisavô dele não entra nesse caso, porque quando ele nasceu aqui na Itália, lógico, em 1890. Então ele nasceu um ano depois dessa lei. Então, como ele não estava no Brasil, então ele não faz parte da grande naturalização. Então eu fico por aqui. Agradeço a vocês por terem mais uma vez vindo assistir o meu vídeo. Na próxima semana o Renato já prometeu que vai gravar um vídeo dizendo exatamente como foi a experiência dele de trazer o Baruch e de trazer o Sansão. Então não percam na próxima semana Renato Coelho Rigamonte Júnior apresentando um vídeo aqui no canal. Tá bom? Ele não quis aparecer, mas eu vou mostrar mesmo assim. Dá um tchauzinho. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima semana.